Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta. Mais uma edição do programa Duplo Expresso e tem um áudio vazando. Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta. O áudio que estava vazando num lugar indispensável, que é o VK russo, que o tio Putin garante, porque comentar vai com o Nildo Rix, que está na sala conosco, que já vai trazer a análise estrutural marxista, essa perspectiva, para nos ajudar a compreender como fica o cenário brasileiro depois dos eventos de ontem. E eu também vou dar meus pitacos, em especial, Nildo Rix, na interpolação que faremos especialíssima, extraordinária. Atenção, em Brasília, agora meio-dia e 39 minutos. Piero Leiner, o mestre contra-efetor da Guerra Híbrida, foi convocado por mim expressamente, na qualidade de curador desse Duplo Expresso, para dobrar a participação nessa semana. Eu falei, Piero Leiner, preciso de você amanhã, eu quero trazer uma análise de todas as perspectivas para nos ajudar a compreender. Ele falou, pô, mas cara, eu tenho reunião do departamento, tenho aula. Eu falei, não, mas se vira, malandro, vai ter que aparecer lá. Ai, vou ver e tal. Vai vir, daqui a pouco vai estar conosco também para nos ajudar. E, fora isso, teremos ainda o Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do PDT. No Domingos Ourives, você já sabe, economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, preside nessa instituição IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, e é a liderança a nível nacional de uma tendência no Partido Socialismo e Liberdade. Como é que isso caiu no PSOL ontem? Ele vai poder contar como caiu e como ele gostaria que caísse, de repente, a diferença entre um e outro, as contradições e tal. Pois é, vamos ouvir essa questão, já que ele lidera em nível nacional a tendência Revolução Brasileira no PSOL. Eu só queria antecipar para o pessoal ir aí digerindo no nível subconsciente o seguinte. Ontem alguns qualificaram o seguinte, terremoto na política brasileira. Terremoto sempre entrava em exemplo, eu sabe que minha origem é no direito empresarial, negociei muitos contratos aí de project finance, de grandes projetos de infraestrutura do Brasil, na época que o Brasil crescia, né, projetos de petróleo e gás e tal. Tem sempre aquela cláusula, né, de suspensão de alguns efeitos dos contratos num caso de força maior, ou caso fortuito ou força maior. Então, como coloca em inglês, an act of God, um ato da potestade divina, de Deus e tal. Aí vem com alguns exemplos, às vezes não taxativos. Aliás, pessoal, isso ficou mais popular na questão da pandemia, né? Porque o pessoal foi descobrir que pandemia estava listada entre esses efeitos naquelas cláusulas que suspendem o pagamento do sinistro, no caso do seguro e tal, né, o pagamento do seguro no caso da ocorrência de um sinistro, porque vem aquela coisa, ó, salvo em caso de guerra, né, um evento, um cataclismo, caiu um meteoro, né, uma pandemia e tal. Quer dizer o seguinte, ontem a gente não teve an act of God, a não ser um ato de Deus, da potestade divina. Foi um ato terreno muito humano. Então não foi um terremoto, eu acho que a metáfora não é essa. A gente pode pensar em outras construções humanas, demasiadamente humanas, que têm um efeito muito grande no tabuleiro político. Então daí que eu tirei, a gente vai expandir isso mais para frente, o título da nossa transmissão de hoje. Lula, como decifrar os sinais dos operadores do poder. Foram essas pessoas. Foi Brasília ontem que fez o dólar disparar e a bolsa subir, Nildo. Não foi uma pandemia, como em março do ano passado, todo mundo fazendo lockdown e tal. Não foi o aumento das tensões no Estreito de Hormuz, se bem que essa também é uma construção humana, né? Então, não foi, não sei, a aproximação de um meteorito, um meteorito grande caindo na atmosfera e tal. Não foi nada disso. Então, vamos ver as complexidades disso aí, tentando trazer uma análise mais holística possível, com diversas perspectivas, para a gente traçar cenários. Aqui ninguém é pitoniza, Nildo. A gente costuma acertar bastante, mas porque a gente traça cenários e fala, olha, isso é mais provável, improvável, e a gente sempre tenta, o que tem dado o enorme índice de acerto do Duplo Expresso? A gente sempre tenta ter uma visão sistêmica que seja coerente ao longo do tempo. A gente é sempre contra a esquizofrenia construída, deliberada, que apaga a rodada anterior na nova rodada, como se a gente não tirasse lições do que vem ocorrendo no Brasil. Não vou nem falar, Nildo, historicamente, ao longo do século XX, que seja, da nova república para cá. Eu digo, de 2015, 2016 para cá. Já estaria bom, de 2015, 2016 para cá, você lembrar o que aconteceu. Então, pegando isso, aprendendo e tentando uma visão sistêmica, coerente, isso tem levado ao enorme índice de acertos naquilo que a gente coloca. Esse é o cenário mais provável, esse aqui é o segundo mais provável, o terceiro, e esse é o menos provável, tá? Mas não é impossível. E a partir daí a gente vai tentar trazer hoje, junto com você, afinal a rede foi indispensável para a gente reunir os inputs que deram lastro à nossa análise aqui hoje, tentaremos traçar essa hierarquia
de cenários. Começando os trabalhos, então eu passo a bola para Nildo Urix. Nildo, eu perguntaria para você, né, de maneira muito prosaica, como caiu a bomba? A bomba é um construto humano, né? Como caiu a bomba ontem no PSOL, Partido Socialismo e Liberdade? Estimado Rômulus e Expressionautas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando ontem, Rômulo, sabe que toda vez que tem assim uma grande... Eu sou beneficiado pela agenda. Eu acho que como toda segunda-feira tem um grande problema no Brasil, toda terça eu me beneficio aqui da pauta colocada pela luta de classe. Cara, não é brincadeira não. Eu pensei que eu ia brincar com você que adora o Lula. Eu falei, olha, o Lula fez esquenta para sua participação semanal no Duplo Expresso, Nildo Urix. É incrível. Tô confessando aqui só entre nós, os expressionautas, não divulguem isso. Olha, vou responder a questão que o Rômulo me faz. Hoje, quando eu acordei, eu tinha aula, e eu coloquei um veneninho aqui no meu jardim, eu fui ver como é que estavam as gramas, para ver se... Aí eu olhei, acordei o dia, fui dar minha aula e tal, o veneno está fazendo efeito aos poucos, tem um monte de problema para resolver, tem o meu dentista para ir, tem um monte de coisa. Eu fiquei pensando, disse, bom, será que as pessoas estão pensando mesmo? Porque todos os problemas com que elas dormiram ontem, elas acordaram hoje. 25 milhões de desempregados, uma desvalorização da moeda nacional, que nesse ano é gigantesca, no ano passado também, uma recessão que a Dilma colocou o país da qual o país nunca mais se reencontrou, a crise nos Estados Unidos, a podridão do sistema judicial brasileiro, a presença daquele covil de ladrões que levou o Lira de maneira inocultável, radiante, dizendo que perdoava o Lula, mas não o Sérgio Moro, porque ele está com pendências lá na justiça. O Bolsonaro, a direita brasileira, a embaixada de Washington, continuou tudo exatamente igual. E esse é o contraste, Ron. Eu faço essa introdução por um certo, inconfessável, inocultável sentimento de felicidade que tocou no coraçãozinho de milhões de pessoas que acreditam que o Lula é a chave para resolver os problemas brasileiros. Eu digo o contrário. O Lula é a receita certa para aprofundar cada um dos problemas brasileiros. Os problemas do Brasil só podem ser resolvidos pelo povo brasileiro no interior de uma revolução brasileira. E no PSOL, o PSOL é tributário de uma hegemonia da esquerda liberal. O PSOL nasceu de uma costela do PT, quando precisamente o Lula aplicou uma reforma da Previdência contra o nosso povo, e um grupo de parlamentares se absteve ou votou contra, e, portanto, foram, na prática, expulsos do partido. De tal maneira que essa hegemonia de um liberalismo de esquerda, ela é dominante no meu partido. A expressão talvez mais acabada disso foi o lançamento da tendência do Boulos, que se chama incrivelmente, uma expressão do liberalismo total, revolução solidária, que pode ser muito bom para o Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que é aquele conhecido padre vinculado à Igreja Católica, que faz um trabalho de caridade católica e cristã com os mendigos, com os trabalhadores, com aqueles que sentem fome, desemprego, desamparo, mas não para um partido político. Um partido político tem que discutir as questões do Estado, da economia, das classes, da cultura, na chapa quente, no conflito de classes que nos coloca. Então, eu considero que nos grupos do PSOL que eu participo, eu vi duas ingenuidades básicas. Primeiro, a ideia de que justiça... Para tudo. Vou fazer que nem o João Kleber hoje. O pessoal tá doido para saber. Olha o seguinte, meu Deus. Então, para fazer bem uma provocação com o pessoal, olha só, quero mostrar que nós acabamos de passar da marca de 1.000 pessoas nos assistindo apenas na plataforma preferencial do imperialismo, o YouTube. Isso, apesar de uma sabotagem, uma apenas, de papel passado aqui, flagrada nessa manhã, por este Rômulo Maia, que inclusive, se você estivesse no nosso grupo no Telegram, você teria sabido disso antes, no nosso canal no Telegram, os links aí na descrição, que é o seguinte: o link do YouTube está impedido, mais uma vez, já está virando freguesia isso aqui, está impedido de ser compartilhado no Facebook. Fui tentar compartilhar 1 hora atrás, assim que eu lancei o link, já aparece como não disponível, conteúdo impróprio. Então eu peço
muito encarecidamente a sua ajuda, você que nos assiste, que acha importante o debate que se dá aqui, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Peço para você fazer o compartilhamento do nosso link do YouTube, no próprio YouTube, nas suas redes sociais, no Facebook, no seu mural no Facebook, no seu Twitter, e vá lá ao meu perfil no Twitter, no Facebook, mais fácil, tá lá, a primeira postagem, falou, não deixa eu postar o link do YouTube, onde nós vamos conversar com o Nildo, Wendel Pinheiro e Piero Leiner. Muito que bem, eu boto uma fotinho, essa fotinho aqui foi a primeira que eu achei, com 3 protagonistas do noticiário de ontem, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Lula, e coloquei aqui da mesma forma os links. Então eu peço que você vá lá, a primeira postagem do meu perfil no Facebook, curta essa postagem, compartilhe ela no seu perfil, e também peço que você vá ao Twitter fazer a mesma coisa. Está lá fixado no topo do meu perfil no Twitter, olha só, vamos lá, Twitter de Romulus Maia, o link está aí na descrição também do programa. Está fixado a nossa transmissão. Peço que você vá dar um retweet, ó, tá caído até agora, hein, gente? 10 retweets e 16 curtidas, por favor. Ainda tem, quase 17 mil seguidores, fala sério. Então, eu sei que não aparece no seu feed de notícias. Isso aí já é dado, gente. Você acha que os caras, você acha que o sujeito, o loucão lá do... Qual é o nome do sujeito? Eu esqueci agora o nome lá do loucão do Twitter. Mas enfim, tá? Jack Dorsey. Você acha que ele ia facilitar as coisas pegando as minhas postagens, mostrando de graça no seu feed? Não. Então, você tem que ir no meu perfil, curtir e retweetar. Peço encarecidamente que faça isso, já que eu estou impossibilitado de compartilhar a nossa transmissão, ao menos no Facebook. Nildo Orex, como é que foi no PSOL o estouro da bomba? Bem, como eu te disse, né? Eu considero que, dada essa hegemonia de esquerda, e como o partido está formulando que nós precisamos de uma frente ampla de conteúdo democrático para enfrentar o proto-fascista, é óbvio que o Lula, nesse sentido, dada a origem, essa hegemonia do liberalismo de esquerda dentro do partido, veio como uma dádiva. A grande maioria do partido reconhecia 2 aspectos. O primeiro, que justiça foi feita. Quer dizer, como é que justiça pode ser feita se você saberá se posicionar melhor do que eu nisso, Romo? Se o que o Fachin disse é que o Moro não era o juiz natural do caso, não poderia ter sido. Quer dizer, eu que nunca estudei numa faculdade de Direito, exceto entrei lá para dar conferência, sabia que tudo aquilo era uma farsa total, e aquilo apareceu para muita gente como tragédia. Agora vai se repetir como farsa, e nós vamos considerar aquilo como se fosse um ato de justiça tardia. Ora, francamente, é por isso que a direita Bolsonaro acaba tendo mais credibilidade, porque ela espeta o STF todo dia. E a esquerda liberal considera que, de vez em quando, o STF comete, digamos, gotas de justiça, átomos de justiça. Nildo, esse ponto que você traz é muito importante. Eu vou bater bastante nisso na sequência, quando eu botar a minha análise aqui, porque um dos itens indispensáveis que a gente coloca na nossa meta-análise do noticiário, como ele é construído, como ele é plantado e operado, é a questão do timing. Então, olha, a história... Aliás, o Roberto Requião... olha, a decisão do Fachin é tecnicamente perfeita, mas atrasada há 5 anos. É esquisito. Veja, então, o tribunal, o STF, faz parte da dominação burguesa no Brasil. STF, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, a mídia, o presidente da República, são instrumentos da dominação burguesa. E, como tal, a lei é essencialmente política. Era política lá, quando proibiu o Lula de ser o candidato presidencial. Claro que fez política, e está fazendo política aqui agora, do mesmo jeito. O que cabe ao pensamento crítico, Roma, é entender por que lá não e por que agora sim. O que mudou? Isso significa que, para além da esperançazinha que o sujeito tem no coração, que ele vai poder ficar dentro de casa sentado e que o Lula lá poderá resolver todas as suas angústias, que é o que majoritariamente a esquerda liberal faz. A esquerda liberal aboliu da sua vida o critério da praxis, da militância revolucionária. E, portanto, ela considera que ela votando no Lula, o Lula sobe lá e ele dá pingo em pingo, ele dá nó em pingo d'água, e ele, então, portanto,
poderá resolver todo o imbróglio da crise global do capitalismo, do avanço da direita, da redefinição da economia e do Estado, os problemas da cultura, da política, fazer um novo pacto que a burguesia não quer e está aí assaltando o Estado através de 35 projetos que o proto-fascista colocou no governo, no Congresso, e já redefiniu a sorte do Banco Central, está avançando sobre as questões ambientais, sobre a mineração geral. Então, veja, no PSOL, que sonha com a ideia de uma frente ampla, que é tão ampla, mas eles sonham que o Lula encabece, porque o PSOL nunca admitiu a possibilidade de discutir o Ciro Gomes. É uma aliança com o PT. O PSOL, na verdade, o PSOL não matou o pai, aquele movimento importantíssimo da psicanálise, que significava excluir o PT daquele amorzinho secreto que mantém na forma parlamentar, na dinâmica com o movimento social, no ideário partidário difuso, no desprezo pela teoria e, sobretudo, na esperança de que o PSOL tenha como destino do Brasil não a superação dialética do fracasso histórico do PT, e do Lula, portanto, mas, sobretudo, figurar como a consciência crítica do liberalismo de esquerda. A maioria no PSOL, inclusive os parlamentares, aqueles críticos, eles o que fazem, na prática, a direção majoritária, seja ela Primavera ou o MES, o que fazem é figurar como a consciência crítica do liberalismo de esquerda. E o liberalismo de esquerda tem uma hegemonia, que é o Lula e é o PT. E agora com o Lula livre para ser candidato com aquele monstrengo criado pela ação do Sérgio Moro, com a Polícia Federal, com o STF, com tudo, com a canalha, com a mídia, desmontou por essas circunstâncias. Então o convite que eu faço aqui a todos os expressionautas é que analisem o Brasil, analisem a crise brasileira, o superendividamento do Estado, a desaparição completa da burguesia industrial, que em 15 entidades lançou um manifesto pedindo as reformas do Paulo Guedes, as reformas ultraliberais, que colocam o Brasil como um país meramente exportador de produtos agrícolas e minerais, feito pela burguesia industrial, percebe? Esse país continua sem encontrar o caminho da saída. E a saída não é Lula. O Lula vende. A única coisa que mudou, portanto, Romulo, de ontem para hoje, e inclui majoritariamente o PSOL, é uma coisa só. Todas e cada uma das ilusões liberais de que o Brasil encontrará uma saída dentro da ordem e na volta das virtudes republicanas, supostamente violadas pela presença de um proto-fascista e pelo ascenso de uma direita, poderão ser resolvidas em 2022, candidamente, com a eleição do Lula, um pacto de classe que ele vai fazer e que vai restituir os programas sociais, resolver a educação, o problema da saúde, o crescimento, o trato humanitário da presidência da República. Eu, finalmente, ontem... Ô, Nildo, antes de eu contar de ontem, é o seguinte, isso daí me lembra aquela história do meme, expectativa versus realidade. Essa expectativa, será que é a realidade? Será que isso é possível? Olha só, Nildo, a gente está com quase 1.400 pessoas assistindo nesse momento apenas no YouTube. Eu pediria para você que está vendo, pelo menos dê a curtidinha lá, estamos com menos de 1.000 curtidas ainda, dê um bom dia no nosso chat, é importante saber a interação. Mas falar o seguinte, ó, bomba, bomba, naquela metáfora, se fosse um terremoto que ocorreu ontem, a gente diria que está tendo as réplicas do terremoto hoje. Como é um construto humano, eu vou ficar na metáfora da bomba, a bomba é de fragmentação, porque enquanto a gente fala, Nildo, está todo mundo me mandando a plantação da a rainha do agrojornalismo, Mônica Bergamo, uma hora atrás, aqui, botar aqui, ó, inclusive uma pessoa que se define politicamente como o filiado número 1 do nildismo, da corrente política nildismo, que é o Ederson Schmidt, aí de Santa Catarina. Ele marcou aqui, ó, você tá vendo no Twitter, cadê aqui, ó, Ederson Schmidt marcou, ó, Mônica Bergamo, exclusivo, ela botou 2 exclusivos, e ela tem essa mania, né, de colocar tudo em caixa alta, exclusivo, Gilmar pauta a suspeição e Moro será julgado hoje pelo Supremo. Aí já me mandou, o Wendel Pinheiro, que vai se juntar a gente, já me mandou o print, falei, tô ligado, tô ligadíssimo. Piero Leiter me mandou também, falei, tô ligado, ligadíssimo. Aí até eu mandei
para o Pinheiro o seguinte, falei, olha, eu tinha até, colocando aquela onda nossa da meta-análise, como é que a gente pode tirar os sinais fazendo a meta-análise das plantações, eu tinha colocado, mandei para ele o print, não vou colocar aqui não, porque senão vou furar, antecipar meus outros indicadores, deixar para mais tarde, nessa lógica do João Kleber, mas eu botei aqui o meu terceiro item, do que a gente tem que ficar muito atento, é o julgamento da suspeição, toda a dinâmica dentro do teatro, do telequete judicial, isso vai ser importante. Então, essa plantação a se confirmar vai dar alguns indicativos para a gente hoje. Isso resolve a questão? Na segunda turma, não, vai ter um plenário. Aí você tem que analisar o subtexto da sessão, quando houver no plenário e tal, tudo isso que ajuda muito a gente a discernir. Então, isso é importante, mas eu já estava, antes ainda, mandei essa notinha que eu mando mensagem para mim mesmo, Nildo, como notas e tal. Eu tinha mandado a mensagem para mim mesmo, isso ontem à noite, falando assim, olha, isso aqui é algo a comentar amanhã, como um dos indicadores aos quais a gente tem que ficar atento. Então, tô ligado e vamos tratar aqui dessa plantação antecipada, porque afinal, também tem isso, Nildo, o cachorro que morde avisa antes. Você avisa antes por quê? Com que intento? Nildo Orix. Olha só, veja, nessa toada que nós estamos discutindo aqui, as pessoas têm que entender que o Lula deixou a presidência da República em 2010. Em 2010 aqui, teve aquele desastroso governo da Dilma, foi um horror sob todos os pontos de vista, colocou o Brasil nesse buraco que está, mas a Dilma não operou sozinha, ela operou sob as condições herdadas do Lula, que eram muito ruins do ponto de vista da economia. Eu sei que as pessoas dizem, Nildo, mas os programas sociais não passaram de uma digestão moral da pobreza, que não mobilizou o nosso povo, não deu consciência ao nosso povo. Hoje ou amanhã, provavelmente, o Lula vai dar em alguns dias, ele vai certamente dar uma conferência de imprensa, e vocês vão poder conferir se ele entra nos graves problemas, para além da ladainha social, para além de reconhecer que o nosso povo está com 25 milhões de desempregados, que a renda média de 54 milhões de brasileiros ganha até 580, 600 reais, que é um colapso da economia que vem desde a Dilma, que se aprofundou com Temer e agora chegou no auge com Paulo Guedes. Veja, se o Lula vai agregar alguma pitadinha, uma pimenta crítica na análise do Brasil, eu já asseguro aqui, Expressional, zero possibilidade. Não porque eu tenho alguma coisa contra o Lula, quero dizer que para os Expressional, eu ajudei a criar esse partido. E saí desse partido, vamos recordar aqui, em 2005, quando o ministro de confiança do Lula era um sujeito chamado Antônio Palocci, um ladrão, confesso, um corrupto, confesso, e que não só foi ministro de Economia de Lula, como foi chefe da Casa Civil de Dilma. Então, eu não me iludo contra isso. Eu gostaria que nós estivéssemos diante de uma notícia efetivamente boa. Só que a notícia boa não chega pelo carteiro. A notícia boa depende da mobilização dos expressionautas, da luta política, de tirar a bunda da cadeira, de retomar sindicatos e, sobretudo, de perceber que nós precisamos de uma interpretação crítica do que está acontecendo no Brasil e que Lula é parte dos problemas e não parte da solução. O sistema político, para nós, da Revolução Brasileira, ele se encontra apodrecido das raízes até suas formas aparentes, entre as quais o STF, aquele covil de ladrões que elegeu o Lira, que saudou completamente a absolução do Lula e quer a punição do Moro, o STF, a mídia, os monopólios, a Embaixada de Washington. Então, o apelo que eu faço sempre é que não é um ato desprezível no mundo da política e no mundo eleitoral a candidatura de Lula. Uma candidatura de Lula em 2022, obviamente, se nós começarmos a discutir as eleições, tanto eu quanto você, Romulus, teremos que tratar isso como um fato novo, algo que não existiu. Mas daí para dar um patamar de uma grande novidade política capaz de alterar a correlação de forças no país, a correlação de força entre as classes sociais, ora, é uma ingenuidade absoluta, completa, que, dada a crise brasileira, nós não temos mais direito de ter. A consciência ingênua que nos governou até agora não pode continuar sendo nossa companheira.
E a fé que muitos têm no Lula, ela é inaceitável porque ela é a expressão eleitoral dessa consciência ingênua, dessa consciência que escraviza o país, dessa consciência que tolera a direita. Rômulo, deixa eu fechar a janela aqui que está chovendo. Meu microfone estava fechado, mas já abri, já resolvi. Olha só, porque eu estou fazendo um compartilhamento nesse momento para causar bastante, né? Incomodar a direita. Olha só, eu fiz um compartilhamento na rede social dos coxas, lá dos coxinhas, a rede social meritocrática, o LinkedIn. Você já me segue lá? Lá é o nome civil, o nome de batismo, Rômulo Brito, mas tem entre parênteses também Rômulo Maia, né? Persona virtual. Acabei de fazer o compartilhamento lá, vai lá dar uma curtida, comenta aqui para a gente também conseguir ocupar esse espaço. Nildo, olha só, estava ouvindo aqui você e pensando o seguinte, né? Olha que interessante. Até na esquerda liberal, a gente começou a semana no rescaldo do lançamento, no sábado, de um pedido solene de intervenção internacional no Brasil, da ONU. Como é que a ONU faz intervenção internacional? É Conselho de Segurança manda missão e tal, que tem autorização para o uso da força. A gente começou no sábado assim, acabou, não tem mais o que fazer no Brasil, só pode nos salvar a intervenção da ONU. Aí pensei, bom, intervenção da ONU, algumas que houve no passado, né, como teve lá no caso da ex-Yugoslávia, depois como teve na Líbia, o braço armado era a OTAN. A OTAN, a gente sabe que o manpower lá é dos Estados Unidos. Eu falei, bom, fica um pouco prejudicado, né? Só a gente lembra essas coisas, fica um pouco prejudicado quando o número 2 do Southcom, responsável inclusive por operações humanitárias, é um general brasileiro, indicado institucionalmente pelo Exército Brasileiro para estar lá no Southcom. Vai ser ele que vai colocar divisões contra o Heleno? Um pouco difícil de acreditar nisso, né? O pessoal esquece isso. É o Bolsonaro, né? Não esquece todo mundo que está ali atrás, no quarto andar do palácio, junto com ele, né? O pessoal esquece esse. Mas a gente começou, então, a semana sob o signo do só a intervenção da OTAN, as bombas da OTAN nos salvam. Aí eis que depois não, Brasília resolveu, no dia seguinte. Então eu só peço para as pessoas compararem essa pequena contradição, essa pequena esquizofrenia na mesma semana. E o Domingos Orex, por favor, prossiga, abre o seu microfone. De fato, Romo, tanto esse episódio do Lula como esse manifesto que eu fui checar, porque eu vi através das redes, né? Na verdade é o seguinte, eles obedecem uma lógica única. Alguém fará algo por nós. Nós continuaremos com as nossas vidas, exatamente como estamos, aqui sentados, sem mover, sem nos arriscar, e talvez uma organização internacional, a ONU, ou o Lula, alguém fará algo por nós. Nós mesmos não vamos fazer nada. Ora, você mencionou aí a doutrina de Clinton, elaborada por Madeleine Albright, era precisamente do intervencionismo humanitário, que espalhou o terror do imperialismo no mundo inteiro. E nós podemos ver, foi possível verificá-lo, o teor do intervencionismo humanitário nos Balcãs, porque Clinton entrou e os Estados Unidos entraram para arrebentar. Como você lembrou, algo muito mais importante e caro para nós, que foi esse intervencionismo humanitário da MINUSTAH no Haiti, comandada por generais entreguistas que batem continência para os Estados Unidos, entre os quais o general Heleno, que naturalmente teria que ser como... Bom, isso é uma obra do petismo. Então, quando a gente está discutindo aqui, eu quero reafirmar aqui para os expressionautas. Lula, no jogo eleitoral, ele deve ser considerado. O meu apelo à inteligência do expressionauta é que ele observe que o jogo eleitoral é uma parte minúscula do jogo político. E é o jogo político geral. O jogo eleitoral não destrava o jogo político. O jogo eleitoral é uma parte constitutiva pequenininha do jogo político. E o petista ingênuo, ele sabe do que eu estou falando. Porque quando está o Lula e a Dilma lá, eles são os primeiros em justificar a conciliação de classe produzida pelo PT, por Lula e por Dilma, afirmando que quem está no governo não tem todo o poder. Mas quando se aproxima de uma eleição, eles não são capazes de reconhecer que hoje, para chegar no governo, manter o governo e ter um governo com compromisso com os trabalhadores e com a soberania do Brasil, é preciso ter um projeto de poder. O Lula, eu já estou vaticinando aqui, vai reproduzir todas e cada uma das vulgaridades que ele reproduziu
até agora. E se uma parte da burguesia se julga ofendida, vamos pegar o caso mais importante, a Rede Globo. A Rede Globo decretou Lula como inimigo público número 1. E o Lula, repetidamente, há cerca de 2, 3 dias, deu uma entrevista aí dizendo que o problema é a Globo. Muito bem. A Globo, ela tem um casamento de total fidelidade com o Paulo Guedes e tem um casamento total com o identitarismo. O identitarismo do Lula, ela vai tolerar. E ela vai dizer para o Lula, Lula, não tem problema você ser presidente. A agenda é a do Paulo Guedes. E o petista, que está com as energias renovadas, que está quase tirando um peso da sua alma, um peso existencial gigantesco, o que tu acha que o Lula vai dizer? O Lula vai dizer, senhores, eu tenho que dar alguma coisa para o povo e vou continuar dando tudo, como o Lula sempre repetiu. Nunca na história desse país os empresários ganharam tanto dinheiro. Nunca os latifúndios ampliaram tanto o seu poder. Os banqueiros se lucupetraram com a dívida pública. A burguesia industrial definhou até importar 23 bilhões por ano de dólares de máquinas e equipamentos da China e dos Estados Unidos. E que o capital comercial ficou mais concentrado e centralizado e criou figuras como a Magazine Luiza e como o velho da Van. Isso tudo foi um gênio que o petismo tirou da garrafa e não sabe mais como colocá-lo porque não pode, já ultrapassou suas forças. Ô Nildo, eu só quero entender a sua posição. Você já dá, é uma suposição, né, eu acho um senão muito grande, você já dá como certo que Lula será candidato em 2022? Se ele tiver condições, eu não tenho dúvida. Não, sim, mas eu estou falando, haverá essas condições? Você dá não. Bom, para aí. Ressalva importante. Ninguém sabe o que vai acontecer até 2022. No meio, eu tenho dito para a consciência ingênua, para o liberalismo de esquerda, no meio tem uma crise, Rômulo, gigantesca. Eu estou nesses dias preparando, finalmente, nós vamos ter a reunião do Diretório Nacional do PSOL no sábado e domingo próximo. E eu, até quinta-feira, às 23h59, devo mandar a minha proposta de resolução. E eu estou fazendo uma análise da crise e colocando os dados para sustentar a minha posição de ruptura política numa análise concreta, como diria o Lênin, das situações concretas. Como é que está o Brasil hoje? E a situação é dramática. Então, eu não posso vaticinar que 2022 o calendário será normal. Se o projeto da classe dominante e não saiu do horizonte, um Estado policial de alguma maneira, que pode conviver com as eleições de maneira mutilada, que pode conviver com as eleições de maneira controlada, que pode excluir como colocar candidatos, que pode redefinir o sistema político completamente, com as leis que já possuem, com outras que podem aprovar, porque contam, como a gente sabe, como uma maioria subserviente e completa naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Então, nesse contexto, nas condições de hoje, se as eleições fossem daqui a 4 meses, eu não tenho a menor dúvida de discutir isso com vários petistas, gente do PSOL, que consideravam que o Lula queria namorar e ficar lá na Bahia. E eu dizia sempre o contrário, o Lula é candidatíssimo em tudo que ele faz. Se as condições políticas permitirão que ele seja candidato, isso é outra coisa. Eu vou além, eu vou dizer o seguinte, eu acho que até se ele quiser ficar num condomínio fechado na Bahia namorando, ele precisa manter o capital político, porque senão a pessoa descarta. Então, até para isso, ele precisa vestir o figurino de candidato nesse momento, Doritos. Sim, mas veja, o que o Lula pode fazer? A gente tem que discutir que o Lula não é um Deus que paira acima de nossas cabeças. Ele é um ser político como outro político, eu digo como um político vulgar, que ele sempre foi. Político vulgar, eu preciso explicar isso, não é que o Lula é um coitado qualquer. Não. Lula é um político vulgar porque ele não está à altura da tarefa histórica de produzir no Brasil uma segunda emancipação política. Além daquela que nós tivemos em 1822, nós precisamos de uma segunda emancipação política, tirar o Brasil da condição de um país raquítico que nunca teve uma política externa altiva, jamais,
em nenhum momento, e que deixa a maioria do seu povo na absoluta miséria ou na caridade católica durante todos esses anos. Nós temos que tomar os destinos do Brasil na mão. Nesse sentido, o Lula é um político vulgar, porque não está colocando o tema do poder para os trabalhadores, para a maioria, para o socialismo, para a revolução. É um político vulgar porque ele acha que é possível, cinicamente ele acha que é possível, resolver os problemas da desigualdade, da cidadania, da cultura, da economia, da soberania, nos marcos do atual sistema político e sem romper com o capitalismo. Isso não há antecedente na humanidade. Vejam, não se trata de eu acreditar, eu quero que aqueles que acreditam no oposto, que é possível, me deem apenas um único caso no planeta. Nós temos quase 200 países no mundo, 159, eu acho. Me coloque um caso só, o 157, que isso foi possível. Então, veja, essa ideia que só o Lula é capaz, isso é de uma inocência que me compadece. Eu digo, as pessoas querem ficar exatamente na sua casa, fazendo o que estão, lacrando aqui, cutucando lá, botando um protesto no Facebook como se fosse um ato de militância, e que o Lula resolva. Não pode fazê-lo. Não há antecedente na história humana. E essa situação. Então, nós vamos observar, nessa semana, o discurso do Lula. E eu já posso prever as duas linhas mestras do discurso do Lula, logo que ele se colocar o tema de uma coletiva. Primeiro, exatamente, haverá essa coletiva hoje, olha que interessante. Já é hoje? Vou mostrar duas expectativas bastante diferentes. Mentira, a outra não é expectativa, é pressão pública. O senador Roberto Requião foi ao Twitter e colocou o seguinte, ó. Espero que na coletiva de Lula, às 14 horas de Brasília, ele deixe clara a intenção da revogação de todas as medidas que feriram a soberania e impedem o desenvolvimento do Brasil, que se oponha a alianças tão amplas que nos levem à perpetuação da posição de colônia, não de nação. Eu acho que o senador Requião, evidentemente, como pessoa muito vivida, esperta que é, ele não espera, ele gostaria muito, mas ele, aliás, eu diria que ele não espera isso, certo? Agora, aliás, o Requião está fazendo aqui o papel dele de pressão política, pública, é o mesmo papel que ele fez lá em março do ano passado, quando o Lula fez sua primeira viagem internacional e veio aqui à Suíça, e ele foi ao Twitter, apanhou muito por isso, e falou que eu acho que o Lula deve ir lá procurar o maluquinho da Suíça, Rômulo Maia, para saber essa história e pedir esses tais documentos do Odebrecht na Suíça, onde estão os nomes da cúpula do judiciário, de generais, etc. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Aí, por outro lado, o estrategista-chefe da campanha do PT de 2018, o cientista político Alberto Carlos Almeida, foi ao YouTube e colocou ontem, fez um vídeo aqui de 10 minutos falando: a elite apoia Lula. E diz, segundo ele, pega o exemplo da família Setúbal, proprietária e uma das maiores acionistas do Itaú, há controvérsia. Há quem diga que o Itaú já teria sido desnacionalizado num contrato de gaveta. A ver. Né? Mas ele diz que a elite apoia que Setúbal quereria Lula de volta em 2022. Eu acho que isso aí tem... Bom, assim como no caso do Requião tem um pouco de campanha, eu acho que a campanha, inclusive, para dentro lá do PT. Mas você vê como as expectativas, ou pelo menos as pressões, estão diferenciadas para dentro do PT e para o próprio Lula. A que tom adotar hoje, Nilorix? O meu querido Requião é um desejo do Requião. É o Requião dizendo o seguinte: olha, se você vem efetivamente para mudar o Brasil, tem que ter uma reversão de toda essa desgraça que está aí, porque o Lula flerta, e o Lula ele é um esperto em mentir também. A arte de iludir pode ser uma expressão literária, mas ele mente também. O Lula mente descaradamente. Eu já tive experiências pessoais e políticas, a análise, não é preciso passar por nenhuma experiência pessoal. O Lula é um homem que opera na toada do Partido Democrata dos Estados Unidos e é um homem da classe dominante brasileira. Alguns supõem que para os tempos de crise. Eu considero que nos tempos de crise, a classe dominante abandona aquela tirada de Keynes que a crise e a luta de classe eu encontraria sempre ao lado da burguesia esclarecida. Nós não temos uma burguesia esclarecida. E nem a Inglaterra teve uma burguesia esclarecida. E se alguém quer saber o que é uma burguesia esclarecida,
Veja a posição da burguesia francesa diante da Comuna de Paris. Ela foi lá e massacrou tudo indistintamente. Então, veja, se o Lula, o Rômulo está me dizendo aí, Rômulo, que ele vai falar hoje. Depois eu vou ouvir, então, esse depoimento dele, para ver se ele tem um diagnóstico da crise, efetivamente, porque eu já sei a toada. Justiça foi feita, tem que pegar o Moro, o Dallagnol, a injustiça, um ano e meio de cadeia, tudo isso que a gente sabe, que foi uma armação completa e uma injustiça contra ele, como o nosso povo brasileiro é injustiçado o tempo inteiro. Então a gente já sabe. A segunda é o que ele pretende fazer como um homem da política e um potencial candidato para 2022, se nós tivermos eleições em caráter normal. E aí nós vamos ver o Lula reproduzindo as bobagens que ele disse até agora, as insuficiências que ele disse até agora. O Lula não está interessado em acabar com a República Rentista. Breaking news, aqui as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então veja você que o próprio Lula já reagiu à plantação da Mônica Bergamo, e a entrevista, dando tom, dando a linha, não será mais hoje, será amanhã. Vai esperar ver o que acontece hoje na segunda turma, então adiou para amanhã. Então Lula não entrará em 40 minutos para concorrer conosco, Nildo Orix. Bem, veja, ele seria derrotado na audiência conosco aqui. Cara, a gente está com quase 1.800 só no YouTube, apesar de toda a sabotagem. Não curtiu ainda? Curta esse vídeo, meu filho, que está vendo no YouTube, Nildo Orix. Veja, então é o seguinte, veja como Lula, ele é um calculista, mas um calculista que pensa no povo brasileiro. Não, ele pensa na classe dominante. E claro, veja, expressionalta, você que é um defensor do Lula, veja, o Lula vai dar alguma coisa para o povo brasileiro? Vai. As migalhas, aquelas que caracterizaram o governo dele, não só dele, de 2 mandatos, da Dilma, de 14 anos do petismo. Dívida pública enriquecendo os banqueiros. Ampliação da fronteira agrícola, ampliando a força do latifúndio. Abertura da economia, monopolizando, liquidando com a base industrial, que está já quase dissipada, e fortalecendo o burguês que quer comprar lá fora barato e vender aqui dentro caro. Um assalto à riqueza pública que implica na transformação do Banco Central e na internacionalização nas terras do Brasil. O Lula não vai mexer em nenhuma dessas questões. Essa é a famosa agenda perdida lá de 2002, que um grupinho de economistas ultraliberais colocou na mão do Lula. E ele seguiu, botou uma cartinha nos brasileiros para fazer uma firula e seguiu aquela proposta dos ultraliberais. Seu governo foi baseado nisso. O primeiro-ministro dele, de economia, que era o Antônio Palocci, corrupto confesso, e liberado pelo esquema da delação premiada com seus milhões, ele estava fazendo uma política de superávit fiscal pior que a do Malan. As pessoas esquecem, porque as pessoas não estudam, são levadas pela paixão, são levadas... Opa! O sinal de Nurix travou agora quando é 1h21 em Brasília, aqui no Fuso Central da Europa, 17h21. Não sei se você que está aí do outro lado ouve a participação de Blanquinha latindo, então onde ela está lá amarrada. Mentira, está amarrada não, está só dentro do quarto, porta fechada. Já voltou, Nildo Orix. Voltei. Então veja, o Lula faz um cálculo. As pessoas que estão nos assistindo, e aqui muitos expressionautas, pelas quais eu tenho absoluto respeito, eu conheço alguns petistas, veja, o Requião é meu amigo, eu gosto do Requião. O Requião é petista? Não, ele é mais petista que toda aquela bancada de senadores do PT, porque ele é um cara que ele leva até as últimas consequências uma luta nacionalista que é muito importante no Brasil. Você veja que eu não estou aqui para elogiar político burguês vagabundo, aliás, eu detono. Eu digo que o Requião, vindo de um estado como o Paraná, com aquela estrutura de classe e a importância que tem em vários aspectos, ele é um ponto completamente fora da curva. Eu digo, o Requião não é um político revolucionário, mas é um homem que atua com uma coerência e com um princípio que ele se expõe, está aí colocando claramente qual é o drama, e o drama é esse. Eu espero que o Lula revogue tudo isso.
Opa, outra sabotagem, outro sinal ruim, essa internet num patrocínio da Privataria Tucana, né? Que algumas pessoas aí, hoje em dia, usadas como correio de transmissão para dar a linha no petismo, diziam que era um caso de sucesso. Quem será? Respondem no chat se você é um expressionauta raiz e sabe que editor, hoje em dia, que dá a linha para dentro do PT, dizia há não muito tempo atrás que a privataria era um caso de sucesso a ser usado politicamente. Nildo Rix. Não, Romo, veja, eu queria retomar a linha aqui com o Requião. O Requião está colocando aí, dizendo, olha, nós estamos numa encalacrada. Teve o Temer, a ponte para o futuro. Está tendo as reformas ultraliberais do Paulo Guedes. Um presidente que entre aqui, ele tem que revogar um conjunto dessas medidas. Vai dar um novo estatuto para a Petrobras, vai fazer um esforço para retomar o Banco Central, vai acabar com a ampliação do latifúndio que dá força para uma fação de classe que conspira contra o Brasil. Vai ter, vamos lá, eu estou atuando na toada keynesiana, uma política industrial potente que coloque a ciência e tecnologia no centro, com um programa de investigação gigantesco, não com migalhas, petista, seja você adepto do expressionauta ou não, petista ingênuo, sem colocar a mão na massa e sem quebrar os ovos, não se faz omelete. Eles falaram até agora o quê? Pessoal, não existe mais possibilidade, não existe espaço para conciliação. Muito bem, agora é o conflito. E o conflito tem que ser em alta voltagem. Por quê? Porque no outro lado, não são os tucanos que estão aí, Rom. No outro lado, são uma banda de proto-fascista, liderada por um presidente proto-fascista, com uma hegemonia nos militares de direita. O Lula, há poucos dias, deu uma entrevista, de novo miserável, sobre os militares. O que nós precisamos com os militares? Uma nova doutrina, Rom. Uma doutrina nacional revolucionária. Uma doutrina que faça a formação dos nossos militares entender que o Brasil não pode ser um seguidor ou do Partido Republicano com Bolsonaro e Trump, ou do Partido Democrata com o PT e William Clinton. Que o Brasil tem que ter um protagonismo próprio e que não pode seguir as determinações das administrações democratas e fazer aquele intervencionismo no Haiti, que não só foi um desastre para o povo haitiano, como foi parte de uma doutrina de intervencionismo humanitário produzido pelos Estados Unidos. De tal maneira que, se o Lula for dar essa conferência amanhã, ou hoje, a hora que ele der, ele vai ter que entender que, se ele quiser, olha, eu dou o benefício da dúvida, hein? Eu dou o benefício da dúvida. Quer dizer, eu não acredito, mas eu tenho que ver. Se ele disser algo contrário, que ele colocar lá, olha, realmente nós vamos ter que ter uma nova doutrina, nós vamos ter que enfrentar o latifúndio, nós vamos ter que enfrentar a dívida pública, nós vamos ter que ter uma política industrial. Eu estou falando aqui do programinha de reconstrução nacional, bem rebaixado, que a Fundação Perseu Abramo já colocou lá. E aquele problema de reconstrução nacional é uma vergonha mundial. Não tem unidade teórica, não tem sustento na realidade brasileira, é um engodo. Eu quero repetir para o expressionauta, aquele que só gosta do Lula, que não pensa. Porque também tem aquele petista que não pensa, que ele acha, ele tem uma relação religiosa com o Lula, tal como adorar o Santo Antônio. Lá o Flamengo, o meu Flamengo, o santo de devoção é o Santo Antônio. Então, nós vamos lá, é uma fé. Só que se o time não jogar, não tem. Então, esse pessoal que tem uma relação religiosa com o Lula, tem que acabar com isso. Política não se faz nessa dimensão religiosa. Então, nós temos que ver. Eu não tenho nenhuma confiança no Lula, zero. Mas eu vou assistir a conferência dele, vou ver o que ele vai dizer, se ele vai tocar nos pontos cruciais do estado da economia, da política e da cultura. Se ele está disposto, vou dar 4 exemplos aqui. Se ele está disposto a fazer uma aliança com o povo e não com a canalha parlamentar e com a burocracia partidária, que é, na sua grande maioria, corrupta. Corrupto. Deputados, senadores, dirigentes partidários, naquelas alianças que o PT fez com ele, nos 2 mandatos com Dilma, nos 2 mandatos, etc.,
e que deixaram meu amigo Requião pendurado na brocha lá, quando a Dilma fez um acordo espúrio com aquele office boy da Embaixada dos Estados Unidos, que é o José Serra, e que ficou mentindo por aí, como a gente já discutiu na última sessão aqui do Duplo Expresso. Então, se o Lula dizer assim, olha, a aliança agora vai ser com o povo, com a mobilização popular, e ele vai ter que ter ministro e alianças, vai, mas ele vai ter que fazer isso. 2, que ele vai ter que desmontar a agenda ultraliberal e dizer o seguinte, vamos recuperar o Banco Central, nós vamos ter que dar um chega para lá no rentismo, portanto na dívida pública, nós vamos ter que produzir alimentos baratos, portanto bombar pequena e média propriedade e estancar o latifúndio, não é conviver com os dois, é estancar o latifúndio. Nós vamos ter que ter uma linha de protecionismo para produzir no Brasil bens duráveis e não duráveis que a gente importa da China até as matérias-primas. Se ele colocar esse programa, que aqui os meus keynesianos aí, o André Roncaglia, que eu soube que até ele começou aqui com o Duplo Expresso, e o Paulo Gala, etc., gostam, ou até um cretino como o André Lara Rezende, não é? Que era um engendro disso aí, está aparecendo agora como se fosse um heterodoxo. Se ele fizer isso, eu venho aqui na próxima terça-feira e faço minha autocrítica pública. Então eu quero propor aqui, Rom, um pacto com o Expressionauta. Com o Expressionauta. Se o Lula, na sua coletiva, amanhã, depois da manhã, vier e dizer assim, olha, Nildo, tu é um professorzinho atrevido, metido a falar, não tem conexão com o real, eu resolvo o Brasil assim. Eu venho aqui e faço minha autocrítica pública. Agora, se ô, ele Nildo, continuar... uma senhora que é admiradora da Sociedade Civil falou, poxa, eu estava na expectativa que ele ia dizer que na semana que vem ele abria mais um botão da camisa. Seu moço freguês. Eu tenho que me comportar publicamente. Mas dou um beijo para ela aí, nossa... Olha aí, ó. Seja ela quem for. Às vezes, as pessoas... É que há hábitos são para a vida, eu não renuncio nada, não quero parecer como um bom moço, não tem conversa. O que eu quero colocar aqui para ela e para todos os demais é a minha proposta. Se o Lula der uma reviravolta, fizer uma análise de consciência sobre o que está acontecendo no Brasil e fizer uma proposta nova, aliás, tem alguém que está me corrigindo que o santo do Flamengo é o São Judas Tadeu, é verdade, faço minha correção aqui. Olha só, como eu não acredito em santo, né? A questão é se o time joga bem ou não. Se o time joga mal, tu pode colocar todos os santos, vela acesa, que não dá certo. Então, veja, eu pensei que tu tinha dito vai deitar Lula, hein? Eu tinha fechado, o pessoal em casa não ouviu, eu gritei vai deitar Luna, não foi Lula, foi Luna. Então, veja, o que eu queria dizer aqui para os nossos expressional, que estão aqui chegando quase a 2.000 nos assistindo, nos honrando. O pessoal quer saber a real, fora a propaganda, pinguinha, as pessoas falam, mas qual é a real? Por isso que o Expressional é bom, o Duplo Expresso é bom, porque discute abertamente todas as tendências e sem um compromisso com uma razão de partido, uma razão de Estado que me parece nefasto nesse momento. Historicamente nefasto. Então, veja, se o Lula tiver uma conduta diferente, eu terei que, obrigatoriamente, em nome da honestidade intelectual e do compromisso político, aparecer aqui e dizer, olha, efetivamente, eu errei, o Lula deu um passo adiante em todas as promessas não cumpridas que ele fez no governo e na oposição, percebe? E nós estamos diante de um novo tempo. E eu terei que considerar isso como um dado novo de uma nova correlação de forças. Eu terei que fazer isso não em respeito ao Lula, em respeito ao país, se isso efetivamente ocorrer. Se isso ocorrer, eu tenho que dar um dado novo. Se a burguesia brasileira dissesse, olha, nós queremos uma política industrial e queremos fazer agora um certo protecionismo econômico, eu diria, opa, eu tenho que considerar isso, eu não posso... Mas eu, quando leio 15 associações industriais dizendo claramente que querem as reformas já do Paulo Guedes, eu estou dizendo claramente que essa burguesia quer afundar o país. Eu tenho que trabalhar, e o que eu peço para os expressionautas, que os expressionautas trabalhem com os dados de realidade. Inclusive, veja,
tem muita gente que é lulista e não é petista. Eu entendo isso. Tem muita gente que está casado com o Lula e não quer saber da Dilma, do PT, etc. e tal. Só que o que eu peço é que vocês, os lulistas, analisem o Lula naquilo que ele realmente faz, não naquilo que ele fala para agradar o seu ouvido. Aquela partitura que você estava esperando, com uma musiquinha que te conforta. Não. Um presidente, seja ele quem for, tem que ser analisado pelo aquilo que ele efetivamente faz. E quando eu olho, analisando criticamente os governos do PT, foram um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Nós não chegamos nessa situação, estimados expressionautas, porque um raio divino nos afetou e o reino da maldade, através de Temer e do que eles chamam golpe parlamentar e de Bolsonaro, chegaram até nós. A política é essa trama. A política é a interferência do STF dizendo Lula não é candidato. A política é o general dizendo não pode o Lula ser candidato e colocar lá um assessor militar no Supremo. A política é a mídia. Você lembra disso ainda, Nildo? Acho que ninguém lembra mais. Olha como são as coisas assim. Eu falo assim, você não acredita, o santo é forte aqui no Duplo Expresso. No domingo, eu resgatei essa fala de Mourão que todo mundo fez questão de esquecer ontem, depois do meio-dia, Nildo. Veja, você está tocando numa coisa importantíssima, Romo. Sabe o que é? As pessoas atuam na política sem memória histórica. Esse é um problema grave. Mas eu vou dizer assim, não é aquela memória histórica, é o seguinte, o que era o governo de Washington Luiz e o que significou a ofensiva de Vargas? O que significou o governo de João Goulart e a ofensiva imperialista para derrubá-lo e instaurar uma ditadura? O que significou a política de direitos humanos do Carter e a necessidade de se desfazer das ditaduras na América do Sul e implantar regimes liberais burgueses? Eu nem estou falando, Romo, dessa memória histórica. Eu estou falando de uma memória histórica imediata, aquela do mês passado. As pessoas elas programam o esquecimento e redefinem o esquecimento de acordo com algo fundamental, que é as suas conveniências políticas. Então, verdadeiramente espantoso. Sem memória histórica não há política. É preciso estar atento aos fatos, né? Quer dizer, Mourão não caiu, não saiu da Minustar no Haiti para ser uma figura obscura. Isso foi criado pelo petismo. Eu digo, o petismo soltou o gênio da garrafa e agora faz de conta que não tirou a rolha. Não. Os dramas que nós temos hoje são os dramas colocados pelas administrações petucanas. Tucanos, petistas, Temer. Isso não tem uma ruptura, tem uma continuidade. E um ato de sapiência na política é ver precisamente aquilo que é estrutural, aquilo que condiciona os movimentos da conjuntura. Eu acho que isso é o fundamental. Perfeitamente. Nildo Orix, olha só, o Piero Leiner já está na sala conosco para dar sequência, dando outro enfoque na nossa análise multidisciplinar, transversal, o pessoal adora falar transversal do dia. Olha só para você fazer um último comentário telegráfico, eu sei que a sua agenda aí também já deu. Olha só, que é o seguinte, estou procurando aqui uma postagem, depois eu mostro aqui, que é o seguinte, as pessoas estão prestando atenção em que os bilionários, aquele pessoal do 0,0001%, de repente assistiu a propaganda da Globo e está achando que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, Bill Gates, Jeff Bezos, o pessoal está comprando terra adoidado. Eu falei, será que de repente todo mundo virou adepto da fisiocracia, aquela escola da filosofia econômica lá do século XVIII da França, toda a riqueza vem da terra e tal? Ou você acha que isso é hedge, na linguagem do mercado, é um seguro para um eventual estouro da bolha? Seria uma sinalização de que esse pessoal não acredita mais na impressão indefinida, assim, perpétua de papelzinho verde lá pelo Fed? Telegraficamente, Nurix, para concluir por hoje. Bem, telegraficamente, primeiro queria saudar aí a presença do Piero Leiner e dizer o seguinte, veja, a terra como reserva de valor, ela é muito importante. E segundo, num Brasil em que tem uma recuperação dos preços agrícolas e minerais no mundo, a terra é fundamental. Agora, terra, como petróleo, pode alcançar $140 e pode alcançar $12. É a roleta do desenvolvimento capitalista. Então, no Brasil, o recurso às terras
tanto a bens rurais como a valorização urbana, é hoje, sobretudo, reserva de valor. E é por isso que nós vamos ter esse movimento permanente. Esse país, Rômulo, é um dos poucos no mundo em que a fronteira agrícola continua em expansão. Isso é inédito, isso é uma loucura. E por isso que o bordão da Globo, o Agretec, o Agrepop, o Agretudo, encantou o coraçãozinho do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. De resto, a gente se vê na terça-feira aqui. Eu vou dar o informe da reunião do Diretório Nacional do PSOL e ajoelharei no milho se o Lula der um passo adiante diante da consciência ingênua que ele reproduz entre nós. Um grande abraço a você, aos expressonautas, e até terça-feira que vem. Um abraço, Nildorix.